Bom, pessoal, hoje iremos falar acerca de como reconhecer um ângulo, certo? A partir do momento que a gente observa as semirretas que existem para formar-se um ângulo, a gente precisa reconhecer esses ângulos, certo? Então, voltando àquilo que a gente já havia aprendido em sala, iremos tentar identificar os ângulos que nós temos, certo? Então, chamamos de ângulo a região do plano limitada por duas semirretas, certo? Então, duas semirretas. Não importa qual sentido essas retas podem estar. O importante é que o ângulo é formado a partir de duas semirretas. Então, a medida de um ângulo é expressa em graus, certo? Então, para que a gente possa conhecer. Observe esse ângulo aqui. A gente tem um ponto de origem que dá exatamente origem a duas semirretas. A semirreta que vai dar o ponto A e a semirreta do ponto B, onde o ponto de origem a gente chama de vértice, certo? Que é o que a gente chama de uma medida de outro ângulo. Por exemplo, se aqui eu tenho um ângulo, então significa dizer que aqui também eu tenho outro ângulo, certo? Até que a gente possa completar um ângulo de 360 graus. Então, quais seriam os meus lados? Então, eu tenho um lado OA e tenho um lado OB. Então, essas duas semirretas são chamadas de OA e OB. Então, o ângulo que eu tenho aqui é exatamente o ângulo AOB. É o que a gente chama de ângulo, certo? Então, lembre sempre que toda vez que eu formar um ângulo, eu tenho que colocar esse bonequinho aqui, certo? Esse tiozinho aqui, para que a gente possa identificar o ângulo. Então, se os lados do ângulo forem formados por semirretas opostas, certo? De mesma origem, ou seja, a partir de uma mesma origem, teremos um ângulo de meia volta que a gente chama de ângulo raso. Ou seja, aqui eu tenho o meu ponto de origem que forma uma semirreta para o meu lado direito e uma semirreta para o meu lado esquerdo. Então aqui eu também estou formando um ângulo. Este ângulo a gente chama de ângulo reto, certo? Agora, se os lados do ângulo forem formados por semirretas que coincidem, teremos exatamente o que a gente chama de ângulo nulo, certo? Por quê? Porque o ponto de origem ele está originando uma semirreta que essa semirreta dá origem a outra semirreta. Então a gente chama de ângulo nulo. Ou a gente pode considerar que é um ângulo de apenas uma volta, certo? Então, para caracterizar esses ângulos, a gente observa aqui nesse quadradinho aqui, pequeno, certo? Que a gente tem aqui um ângulo formado por apenas um quarto da sua circunferência, ou seja, não é um total de 360 graus, então nesse formato aqui eu tenho apenas 90 graus, porque eu teria 90 graus para esse lado, 90 graus para esse, 90 graus para esse e 90 graus para esse, no total dando um valor de 360 graus. Então, um ângulo formado por um oitavo da circunferência, certo? É o que a gente chama de esse círculo aqui formado, e a gente divide essa circunferência em 8 partes. Então, se eu tenho 8 partes e quero apenas um oitavo dessa circunferência, então a gente tem que apenas ter um pedaço dessa circunferência. É o que a gente chama aqui, cada um desse pedacinho que a gente tem aqui, a gente chama no valor de 45 graus. Dividindo a circunferência em 360 partes iguais, teremos um ângulo formado por um
sobre 360 da circunferência total, em que a medida de abertura desse ângulo é de 1 grau. Ou seja, se eu tenho 360, certo? Então, cada medida desse pontinho a gente teremos 1 grau, certo? Então, a forma que a gente vai medir esses ângulos é através do nosso transferidor. Então, vocês viram em sala que o transferidor é fundamental para a gente tirar uma medida de um determinado ângulo, certo? Que a gente não tem o valor desse ângulo. Então, o transferidor é fundamental para isso. Então, voltando, a gente pode observar que um ângulo ele pode ser classificado, certo? Agudo, obtuso, reto e raso. Então, essas são as classificações que a gente pode dar a um ângulo. Então, observe que aqui eu tenho um ângulo reto. Esse ângulo reto que eu tenho aqui, ele é formado exatamente por esse quadradinho aqui e essa bolinha dentro desse ângulo. Isso está me indicando que eu posso formar exatamente um quadrado. Então, isso a gente chama de ângulo reto. Esse ângulo aqui, que é menor do que esse aqui, certo? Porque essa semi-reta aqui, ela baixou. Então, ou seja, ela está menor que 90 graus. Então, todo ângulo que for menor que 90 graus, a gente chama de ângulo agudo, certo? Quando o ângulo é formado por duas semi-retas, de forma que uma das semi-retas seja maior do que 90 graus, observe que se eu tivesse uma semi-reta assim, esse ângulo que eu formasse, certo? Para esse lado de cá, a gente teria um ângulo de 90 graus. Como essa minha semi-reta, ela deitou-se mais um pouco para o meu lado esquerdo, então a gente chama desse ângulo maior do que 90 graus. Então, se é maior do que 90 graus, a gente chama dele de obtuso, certo? Aqui nós temos um ângulo raso. Então, este ângulo raso é o que a gente já havia visto anteriormente, na imagem anterior. Então, de apenas um ponto, eu tenho aqui, certo? Em vez de formar 90 graus, ou 90 graus para o meu lado esquerdo, ou 90 graus para o meu lado direito, certo? Eu fiz com que a minha semi-reta deitasse. Então, ficasse exatamente em uma linha reta. Isso é o que a gente chama de ângulo raso, porque da origem saiu duas semi-retas. Então, observe que a gente tem aqui um transferidor para medir o ângulo. Então, isso vocês devem usar em casa, certo? Para revisar o conteúdo acerca de ângulos ou a medida de um ângulo. Vocês podem desenhar até na casa de vocês mesmos, em algum espaço ou no caderno, para medir alguns ângulos que vocês mesmos construírem, certo? Então, os ângulos podem ser medidos através de um instrumento chamado de transferidor. Utilizando um transferidor, podemos medir qualquer ângulo. Basta posicionar o centro do transferidor na origem do ângulo. Então é importante lembrar, né, que vocês devem posicionar o transferidor aqui, ó, na origem do ângulo, certo? Aí vocês irão medir corretamente o ângulo. Então, qual é a tarefinha de casa para vocês? É verificar aqui, através dessas imagens que a gente tem, certo? Para que vocês possam exatamente medir, certo? Esse ângulo. Por exemplo, eu enviarei para vocês e vocês irão tentar identificar o tamanho desses ângulos, certo? Se porventura não der certo, eu enviarei outras atividades para vocês, certo? Mas no momento é só isso, tá? Um abraço para vocês e até outra oportunidade.